Eu escolhi fazer um texto que se chama Repensar o Pensamento, porque nós acreditamos à partida que o pensamento não tem fronteiras. O pensamento foi feito para superar essas fronteiras, esses limites, foi feito para rivalizar com o sonho, nessa visitação que nós fazemos ao impossível. A realidade, porém, é que este mesmo pensamento, enquanto entidade viva, nasce para se vestir de fronteiras. Essa invenção é uma espécie de vício da arquitetura, porque não há infinito sem linha de pensamento, sem linha de horizonte, perdão. Desde a mais pequena célula até os organismos superiores, toda a criatura pede uma capa, uma espécie de invólucro que é separador do mundo. A verdade é esta: a vida tem fome de fronteiras. E é assim que se passa e não haveria nada a fazer nem lamentar, porque essas fronteiras naturais não fecham. Elas foram feitas, são entidades orgânicas, foram feitas como entidades que são vivas, permeáveis. O problema é que o nosso pensamento, ao contrário destas entidades vivas, facilmente se encerra em si próprio e nós não sabemos fazer paredes vivas e permeáveis. Erguemos paredes inteiras como se fôssemos tucanos cegos. Erguemos fortalezas onde deveria haver pontes. E aprendemos a demarcarmos do outro e do estranho como se fossem ameaças à nossa integridade, mesmo que a gente não saiba exatamente o que é essa integridade. Temos medo da mudança, temos medo da desordem, temos medo da complexidade. E precisamos de modelos para entender um universo, e já a palavra universo começa já a ser questionada. Nós pensamos que existe um pluriverso, não é? Um multiverso. E esse pluriverso, esse multiverso foi construído com a lógica da mudança, com a lógica do caos, com a lógica do imprevisível também. Então temos medo que pensem diferente de nós, temos medo dos que, parecendo que pensam como nós, achamos que acabam por ser tão diferentes que nem sequer pensam. E vivemos em estado de guerra com essa alteridade que existe dentro de nós e dos outros. É curioso porque o que eu estou tentando chegar é que a palavra fronteira está carregada e a palavra e o pensamento ele próprio se construíram exatamente como nasceu a palavra. A palavra nasceu como um conceito militar, a palavra fronteira. E vem de uma espécie de linguagem bélica francesa, do front, e designava isso mesmo, a frente de batalha. Mas nesse mesmo lugar, para ver como estas coisas funcionam sempre como dois lados, aconteceu um caso curioso. Porque um oficial jovem do exército francês inventou um código de gravação de mensagens em alto relevo. Esse código servia para que nas noites de combate os soldados pudessem comunicar em silêncio e no escuro. Essa pequena invenção viria a ter consequências enormes que superavam aquela circunstância do lugar e do tempo. Porque foi a partir desse código que se inventou o sistema de leitura Braille e para milhões de pessoas venceu-se essa fronteira, eu estou falando sempre de fronteiras, entre o desejo da luz e a condenação do escuro. No mesmo lugar em que nascia a palavra fronteira, sucedia a negação do seu sentido limitador. Tudo isto tem a ver com o modo como pensamos e vivemos a nossa própria identidade. Essa identidade mora hoje em condomínio fechado. Uma invisível empresa de segurança impede o outro de entrar nesse espaço que nós chamamos de intimidade. Para quem viaja para se perder de si mesmo e reencontrar-se nos outros, o Brasil é o melhor destino que eu conheço. George Bush legitimou guerras com o fantasma das armas de destruição massiva, pois o Brasil detém uma arma de construção massiva, que é a simpatia e a disponibilidade dos brasileiros. Não se trata de uma simpatia no sentido de ser agradável, mas na capacidade de cada um ser todos os outros. É isso que é simpatia, e deixar que esses outros façam morada em nós. Os brasileiros não são assim por natureza ou porque são biologicamente mais dotados. Essa capacidade foi historicamente criada ao produzir-se uma nação que teve que ser costurada e teve que costurar culturas e raças e etnias e tempos diversos. O que me faz sentir em casa aqui não é aquilo que me parece mais imediato e mais evidente, que é termos uma língua comum, apesar deste meu sotaque, mas
Até porque nessa língua nós encontramos coisas que nos unificam, mas de repente há ali uma marca de uma fronteira. Principalmente os brasileiros tiveram que construir, por causa daquilo que foi a história da sua independência, tiveram que construir na própria língua portuguesa aquilo que o demarcasse dos portugueses. Tinha que dizer, nós não somos assim, e fazemos essa marca de diferença na própria língua. Eu gosto muito da maneira como no Brasil as terras tomam o nome de rios. Há o Rio Grande do Norte, do Sul, o Rio de Janeiro, etc. Como se a água mandasse no chão e como se os rios fossem fronteiras que não separassem, mas juntassem. Então, na cidade de Natal, fiquei alojado num hotel, um hotel pequeno que ficava no limiar de uma periferia pobre. Eu agora aprendi que não é politicamente correto dizer favela. Acho estranho essas regras de trânsito do vocábulo. O que para mim seria correto não era exatamente a palavra, o que seria correto era não existirem favelas mesmo. Então, da janela desse hotel, eu via ruas que subiam e desciam o morro, e via varandas, como dizia o poeta, a alegria parecia não ter onde encostar. E via, sobretudo, cartazes publicitários à frente de pequenas lojas que anunciavam salões de beleza. E nesses cartazes, invariavelmente, quem figurava era uma loira de olhos azuis. Eu não estou a falar do sul do Brasil, estou a falar do norte. Loira de olhos azuis, uma magra. Andei dias pela cidade e não encontrei essa tal loira, não é? Então, mas para mim foi uma coisa maravilhosa, porque o que eu via daquela janela não era exatamente um lugar, mas eram as vidas e os sonhos que se cruzavam nesse lugar, não é? Então, eu estava a testemunhar uma coisa que parecia ser do meu próprio país, que é essa ambivalência que nasce das sociedades colonizadas, essa fronteira entre a pobreza e a riqueza, não é? A fronteira entre o corpo sonhado e a realidade vivida. Mas nestas férias nem tudo correu bem. Então, houve momentos que eu me zanguei e eu não tenho competência para me zangar, mas quando me zango, eu quero tirar proveito do momento, quero ir até ao fim, quero conseguir falar duro e reclamar, etc., e ver soluções. Não é? Mas aqui no Brasil, esse exercício da zanga nunca me foi possível. Não é? Então, porque essa irritação que eu tinha, não é, diluía-se instantaneamente, imediatamente, nesse mar de afeto e de afabilidade que têm os brasileiros. Não é? Então, isso foi uma grande frustração. Eu queria exercer a minha zanga, não conseguia. Então, num dos casos, surgiu num aeroporto em que houve um mal-entendido sobre um excesso de carga. Andávamos saltitando de balcão em balcão, de informação em informação, e num certo momento a Patrícia disse, tens que te zangar. Eu acho que uma das poucas conveniências, não é, de alguém ter um marido, que é uma coisa estranha para mim, alguém ter um marido, é essa de invocar a comparecência de um homem, não é, que parece um homem valente, não é? Sobretudo quando essa valentia é completamente falsa e inventada. Então lá fui eu, feito homem valente, não é? Feito homem zangado, para um balcão, um último balcão, onde uma moça me atendeu, e ela disse logo, eu vou tentar dizer como ela disse, não vou conseguir bem, eu disse, meu amor, não sapo quente não, disse ela, você é escritor? Pois eu sou cantora, até já gravei CD, disse ela. Diga-me o nome, me diga o nome de uma cantora brasileira, uma que o senhor gosta, Marisa Monte. Pois escute, deixa eu dizer que eu te amo, como se ela cantar. Bom, naquele momento, a Patrícia, que estava a 2 ou 3 metros, não é, lançou um olhar atônito sobre aquela cena romântica, não é? E perguntou, afinal, tu conheces a moça, não é? A verdade é que essa moça tinha uma voz surpreendente. A verdade é que aquela exibição inesperada, né, me fez esquecer a contrariedade. Resultado, paguei feliz o que eu achava que não devia pagar. Né? E eu e a Patrícia ficamos o resto do dia trauteando a canção de Marisa Monte. Eu falo de um Brasil sem ter a ingenuidade de estar a romantizar uma nação que eu sei que é feita de contrastes, que é feita de ambivalências, de desigualdades. A minha intenção não é promover uma espécie de campanha de simpatia, não vou concorrer a prefeito no Brasil, não é?
Portanto, eu falo desta maneira apaixonada do Brasil e dos brasileiros porque eu quero dizer que Moçambique e o Brasil sofrem das mesmas doenças e têm os mesmos remédios em graus diferentes. Não fomos feitos para caber numa receita puritana encomendada para domesticar e padronizar o mundo. O discurso do politicamente correto é um crime contra as nossas nações, contra a originalidade e a diversidade dos nossos povos. Os brasileiros têm essa feliz, essa saudável dificuldade de não pertencerem a uma identidade só. Cada brasileiro é mais do que ele próprio, mais do que a sua raça, mais do que o seu género, mais do que a sua etnia. Cada brasileiro é o Brasil inteiro. E assim é impossível definir o que é um brasileiro típico, essa busca de miragem, de procurar um brasileiro representativo ou um brasileiro puro. Eu volto a falar sobre as fronteiras e quero aqui trazer esta história que as fronteiras têm e que parece que elas nasceram assim, são imutáveis, são naturais em todo o caso. Então, na nossa própria história, uma das primeiras fronteiras que criamos foi aquela que nos separou dos animais. E fazemos essa espécie de marcação ontológica através de fábulas que ao longo dos séculos povoaram a fantasia das crianças. Os animais ocuparam as paredes das cavernas, ocuparam as páginas dos livros, os vídeos, as canções, o cinema, e fizeram tudo isso para nos trazer lições de humanidade. Os animais fizeram-nos mais humanos. Quando nos tornamos adultos, achamos que é ridículo acreditar nessa coisa que é o tempo em que os animais falavam. Então nós já estamos convertidos, já estamos investidos na qualidade de reis de existência e somos os exclusivos habitantes da fala e da razão. E aí decretamos que a natureza existe apenas fora de nós, é ali que ela começa, e nós nos pensamos puramente humanos, centro do universo, uma espécie de topo de gama da evolução. Mas eu vivo num país que felizmente tem uma outra maneira de desenhar fronteiras, e essas fronteiras entre bichos e gente é menos rígida, é menos definitiva. Então permite-se que haja trânsitos entre a animalidade e a humanidade. Eu vivi recentemente um desses trânsitos, quando eu, como biólogo, trabalhava numa aldeia do norte de Moçambique, e aí apareceu, eu estava numa tenda com colegas meus, e apareceu um caso de uma pessoa que foi morta e devorada por um leão, e eu aí percebi, pensei que era um caso isolado, e aconteceu o segundo, 3 dias depois, e aí já eu no terceiro caso mudei da tenda para uma casa de cimento, mas ainda no segundo caso, que portanto era o segundo inesperado, eu percebi uma coisa, porque eu estava completamente transido de medo, né? Mas não era só o medo que me chegava, havia ali uma demonstração, porque se eu via, vocês, quem tem essa experiência, sabe o que eu estou a dizer, o leão dentro da aldeia já não rugia, mas escutava-se a respiração dele. E essa era uma coisa que me dizia que aquele território já não era governado pelo homem. Havia ali uma espécie de um tempo em que, ao contrário, eram os homens, que estavam ali mal representando os homens, que não sabiam falar. E essa foi uma lição da minha própria, da condição de fragilidade que devemos aprender, importantíssima para mim. E nos dias seguintes, quando eu tive que tomar alguma resolução para que o assunto fosse resolvido, eu entendi que para aqueles camponeses essa linha divisória entre o humano e não humano era muito mais fluida, era mais plástica, era quase osmótica. Não é? Um homem pode ser leão e um leão pode ser homem, e não havia prova nenhuma que esses leões não eram uma outra coisa. Não é? Então esta troca de identidades fez-me logo recordar essa onça e o tio no célebre conto de Guimarães Rosa. Mas nós próprios, que temos um pé neste mundo da modernidade, fundamos aquilo que somos e pensamos no conhecimento científico, nós não imaginamos quanto a ciência não sabe. Não sabe quem somos. Não é? Eu sou biólogo, posso-vos dizer uma coisa que provavelmente vocês já sabem.
Mas os jornais não gostam muito de falar nisso. Quer dizer, os jornais gostam de falar de coisas que de repente dão uma visão apocalíptica do mundo, o efeito estufa, o aquecimento global, essas coisas terríveis que nos ameaçam. Isso vende. Esta notícia provavelmente não vende tanto, mas o que se descobriu agora é que nós humanos somos feitos sobretudo de células não humanas. Em cada 10 das nossas células, 9 não são humanas. São bactérias, são micro-organismos que vivem dentro de nós, que são parte de nós. Não é? Então, se houvesse ali uma espécie de uma eleição a esse nível, não é? Nós somos tão minoritários que éramos dirigidos por uma bactéria, certamente. Não é? O que eu quero dizer é que, mesmo neste universo que se acredita, assim, distante de tudo isso, a fronteira entre o animal e o humano tem que ser redesenhada. Porque essa fronteira passa, afinal, dentro de nós e não estamos tão longe dessa aldeia de Moçambique. Não é? Então, nós, como se precisássemos de novas fábulas para reconciliarmos com esses que vivem dentro de nós. É verdade que nós usufruímos de um tempo fantástico, um tempo que temos acesso instantâneo à mais variada e infinita informação. Mas temos tendência a confundir ideias novas com informação recente. Não é a mesma coisa. E muitas vezes as ideias que já temos impedem que novas ideias possam surgir. As ideias funcionam como esposas ciumentas que fecham as cortinas e trancam o marido à chave. Não é? Ou o inverso, também podem ser maridos. E essas ideias parecem entidades cansadas que dormem na cama da memória. E sucede connosco uma coisa dramática, que cada vez mais nós somos quem já fomos. Não? Então eu falei da viagem como uma espécie de uma guerrilha onde é possível vencer isto, mas nós precisamos de algo mais sistemático, mais sistémico para vencermos esta parede, esta prisão. Precisamos de questionar criticamente um mundo que dizem que é nosso, mas que não nos pertence. Dizem agora que nós vivemos na aldeia global, mas o que se globalizou de facto foi um mundo sem aldeias, um mundo sem lugares. Já havia os sem terra, agora existem os sem aldeia. Não? Aldeia no sentido desse pequeno lugar onde nós nos inventamos. Então precisamos de uma forma radical, e não quero dizer violenta com isso, de repensar o próprio pensamento. Adão e Eva foram expulsos do paraíso por pecado de desobediência, pois nós temos que desobedecer para regressar ao paraíso. E temos que reinventar essas outras fronteiras mais próximas da vida, mais abertas, mais permeáveis, com a presença de uma outra luz. E essa luz, eu falei dessa luz nos contos do Nascer da Terra, quando eu disse, é horrível citar-me a mim próprio, mas não sei dizer isto melhor, não é da luz do sol que carecemos. Este livro não foi editado no Brasil, que eu saiba. Não é da luz do sol que carecemos. Milenarmente, a grande estrela iluminou a Terra e, afinal, nós pouco aprendemos a ver. O mundo necessita ser visto por outra luz, a luz do luar, essa claridade que cai com respeito e delicadeza. Só o luar revela o lado feminino dos seres. Só a lua revela a intimidade da nossa morada terrestre. Necessitamos não do nascer do sol, carecemos sim do nascer da Terra.